Samuca, por que está tão difícil para o Cruzeiro contratar alguém? O mercado tem faltado jogadores no mercado com estilo do Jardim ou é cautela demais? A pergunta do Vitor, Samuca. O Valu, até nas quentes ali eu falei, e mercado? Mercado não tem novidade, mas o feeling agora é que depois dessa entrevista aí do Jardim, eu acho que eles, não sei, óbvio, não tem como a gente afirmar, né, mas que estava assim, uma sequência muito boa, time encaixadinho, então, não vou dizer que estava mais criterioso no mercado, mas estava trabalhando ali dentro de uma certa tranquilidade, né? De encontrar um nome que ia agradar todo mundo, ter o aval do Leonardo Jardim, e isso. Agora, eu tenho a impressão que depois de ontem, e vendo que esse tipo de jogo pode acontecer mais vezes, né? Porque, claro, né, que, por exemplo, vai vir aí um. Eu não vou colocar o Santos, véio, mas vem um. Quais times aí, hein? Eu acho que o Santos vem para jogar fechadinho, viu, Samuel? Jogou Mas é assim que tem. Que contra o ele joga com Flamengo muita peça na Vila. ofensiva, Valor. Mas contra o Flamengo na Vila, bom. Contra o Flamengo ele meteu ali um 4-4-2, duas linhas bem baixinhas. E aí, quando a bola batia no Neymar, ele já esticava para os caras saírem no contra-ataque. E assim, venceu o gol. O Santos, por exemplo, né? Se eu sou um Santos, vendo esses últimos jogos aí, eu venho com o ônibus estacionado. Véio. Então, eu acho que eles viram que, isso pode acontecer mais vezes. O Cruzeiro, todo mundo sabe, né? Que é um time de transição, né? Transição rápida e a turma estudou, né? Então, claro, Botafogo lá no Rio não vai fazer isso, né? Assim como se ele viesse aqui no Mineirão, também não vai. Flamengo, Palmeiras. Teve um time aí que escolheu fazer isso, né? Com um elenco aí teve um time aí que, se pudesse, entrava dentro do Arrudas e ficava lá quieto. Não ligava nem para os bombeiros resgatar. Então. Aí eu acho que agora a tendência é acelerar, até porque já ficou em atraso, né? Se tivesse todo mundo aí já, o Cruzeiro estaria à frente de muitos, né? Mas aí é apenas um feeling. Já falei aqui, por exemplo, ontem o Jardim revelou aí, e acho que tem mais nomes aí que a gente não teve acesso ainda, né? Que eles conversaram, que eles conversam. Mas quando o Jardim falou do Montoro aí, eu vi até muita gente falando, já foi pro Botafogo, tá muito bem, inclusive. Eu estava até conversando com uma pessoa que participou dessas tratativas aí, que o Cruzeiro chegou, só que chegou depois, Flamengo também chegou, e o staff ali, todo mundo foi ponta firme. E por que eu estou falando desde um tempo aí que, claro, o problema vai ser dinheiro se for para contratar jogador de 20, 15 milhões, principalmente se você for buscar no futebol argentino, que 15 você coloca mais 25, 30% de taxa, né? Então, para esses jogadores aí, o Cruzeiro não pensa que vai fazer esses movimentos agora. Agora, também de 10 milhões aí de dólares, de euros, isso o Cruzeiro pode fazer, porque estava disposto a fazer o Montoro aí. E o cara me falou, Samuel, a parte do jogador, o staff, todo mundo foi muito firme, porque o Cruzeiro chegou mesmo querendo esse atleta aí, e ele está muito bem no Botafogo, até surpreendendo, né? Uma pessoa me disse o seguinte, já mostra que está pronto, e muitos não pensavam que ia ser assim tão rápido, né? Então, tem dinheiro para contratar dentro aí desse cenário aí de 10, 12 milhões, Valu. Agora é achar essas peças, né? Todo mundo sabe que está inflacionado, né? Mas tem que encontrar jogador. Não acho que tem que contratar por contratar, mas tem que buscar, pedir lá o Joaquim Pinto lá, tem que ser... se Sarmiento, Matheus Gonçalves, Gabri, tem que ter mais um 7 aí desse perfil aí e você vai conversando. Véio. O que aceitar é trazer no momento e pedir celeridade aí a todo o departamento, né? É o Leonardo Jardim que precisa dar o aval. Então dá o aval de um monte aí e vamos buscar. Véio.
Porque vai ter que acelerar, vai ter que acelerar. Vai. A grande questão é que a necessidade, né, Samuca, Pedro e Rafa e todos que estão com a gente, a necessidade se tornou urgência hoje para mim, né? Deixaram a necessidade, deixaram não, né? Aconteceram situações também. O staff do Montoro tá certo, tá? Foi legal com o Botafogo, mas eu fico pé da vida que na nossa vez o staff, faz e anda pra gente. Eu repito, eu tô elogiando o staff do Montoro. Aí na nossa vez, o staff faz e anda. Chega disso, viu, gente? Chega disso também. Então, até pegando a necessidade se tornou urgência. O Jardim, aspas para ele, disse ontem na entrevista coletiva o seguinte: precisamos procurar jogadores que possam fazer a diferença, outras qualidades que possam acrescentar as características que temos. Procuramos esse jogador que possa vencer duelos em um drible. O Fabrício até destacou, né, Pedro, quando ele fala também lá que achou que no Brasil iria encontrar vários desses jogadores capazes de 1 contra 1. Foi muito legal ontem no nosso dia de jogo também a fala do Fabrício nesse sentido, Pedro. É isso, Valor. Você está com dificuldade de achar esse atleta no Brasil, expande a busca. É o que o Samuel falou, né? Pede aí o Joaquim Pinto para chegar com uma lista de 7, 8 caras. O Jardim, quem dessa lista se aprova? Se ele aprovar os 8, começa a negociar com todo mundo, mas tem que ter celeridade. Eu entendo essa questão do valor, mas tem opções. Não estou falando que ele é um super jogador, mas a gente viu aí o River poderia ter fechado com o Cepeda no Colo-Colo por 4,5, se eu não me engano, de euros. O Cruzeiro pode pensar num acordo desse nível, então pode ir atrás do atleta. É um atleta jovem, é um atleta que está ali buscando o seu lugar ao sol na seleção nacional e tem conquistado, então ele vai querer vir para o futebol brasileiro, que é a principal liga do continente, e manter o nível. Mas o Cruzeiro precisa de contratar, o Cruzeiro precisa de achar esse cara. Eu concordo muito com você, Valu. A postura do staff do Montoro ela é louvável. A gente sabe que nem todos os staffs são assim no futebol, mas em algum momento também, quando, pelo menos da minha opinião, quando todas as negociações começam sempre a ter algum tipo de quebra, a Rafa lembrou muito bem, né? De alguma ponta isso deve estar com algum problema, porque o Pinto apresenta os nomes, o Leonardo Jardim aprova, o Cruzeiro vai atrás, e aí o Cruzeiro tem uma dificuldade de fechar. Então a gente precisa também de rever alguma coisa está acontecendo e o tempo está passando. E você deu ali um limite, e eu concordo muito. Para mim, o limite é esse jogo contra o Santos, que aí a gente vai ter uma semana, o cara não vai precisar de fazer, como você falou, né, um treino corrido ali e escutar muito mais o treinador do que propriamente conhecer os companheiros treinando, para depois iniciar um jogo sem qualquer adaptação. Então ele vai ter uma semana para trabalhar, mas o Cruzeiro precisa de celeridade. Não acho que é uma terra arrasada, como eu vi algumas pessoas tratando. É óbvio que é muito legal viver a sequência que a gente viveu, mas em algum momento ela poderia acabar e ela acabou. Agora, o Cruzeiro precisa de corrigir o que está acontecendo. E acho que o Leonardo Jardim, ele fez questão de falar sobre isso, né? Equipes vão vir ali fechadas, vão vir ali mais recuadas, e a gente vai precisar desse cara que faz a diferença num espaço reduzido. Então, para combater talvez, ou para ajudar a diminuir os efeitos dessa regressão à média que o Cruzeiro vem vivendo, eu acho que é importante o Cruzeiro dar celeridade a esse processo de contratação, porque até aqui eu acho que o Cruzeiro tem sido moroso no mercado. O ponto para mim, Valu, Pedro, Samuca e amigos que nos acompanham, é que independente dos resultados em campo, as carências do elenco do Cruzeiro já haviam sido apontadas, mapeadas pela comissão técnica, e o departamento de scouting já vem trabalhando, indicando nomes há algum tempo, independente. Então, mesmo no momento em que o Cruzeiro vinha na sequência de 15, 16 jogos sem perder, esse trabalho já estava sendo feito. O ponto aí é que o departamento de futebol não está conseguindo materializar essas indicações em contratações. E é isso, para mim, que tem que ser o nosso foco, independente do resultado esportivo, porque o Cruzeiro vai ganhar, perder ou empatar. Flamengo tropeçou recentemente contra o Santos,
O Palmeiras tropeçou recentemente contra o Mirassol, o Botafogo teve um tropeço em casa diante do Corinthians, jogou muito melhor no primeiro tempo e no segundo tempo permitiu o empate à equipe corintiana. Então, os tropeços acontecem, inclusive, nas melhores equipes que têm os melhores elencos. Não se trata disso. Se trata de um Cruzeiro que já tinha mapeado, já tinha identificado as suas carências e não conseguiu trabalhar nelas e também não conseguiu negociar aqueles atletas que o treinador já deixou muito claro, inclusive em entrevistas, que não é muito comum aqui no Brasil, né, mas ele é muito direto e objetivo, já deixou muito claro que não conta com esses atletas para essa temporada, pelo menos. Então, o Cruzeiro precisa, através do seu departamento de futebol, aí eu não sei, é o Pelaipe, é o Pedro Júnior, é o Pedro Lourenço, quem negocia pelo Cruzeiro, quem está à frente das negociações, não tenho certeza de quem é essa figura, isso não está claro para a gente, mas seja quem for, ou se for os três, precisam resolver, precisam acelerar, porque o Cruzeiro precisa resolver esses problemas para seguir sendo competitivo em busca do seu objetivo, que é a vaga na Libertadores de 2026.